mais um devocional de hoje, e nesse momento quero ler para você uma passagem, mas antes um pouco. Jesus, ele havia se retirado para orar e ficou um bom tempo orando no monte, né? E tem algumas pessoas que não gostam de oração no monte, né? Vigílias. Quando Jesus então ele volta, ele vê que o barco já está bem longe, porque o vento havia levado o barco para bem longe com seus discípulos. Jesus então ele vai caminhando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versos 29 e 30 diz assim: E ele disse, né? Jesus respondeu para Pedro que queria se encontrar com ele sobre as águas. Vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando Pedro que estava o vento muito forte, ele teve medo e começou a submergir, gritando: Salva-me, Senhor! Começou então a afundar. E fazendo essa leitura agora, nessa manhã, eu comecei a pensar: Deus, que poderia ser esse barco? Que poderia ser esse andar sobre as águas? Em primeiro lugar, nós vemos que Pedro, ele é um homem extremamente emocional, né? Então ele vê Jesus caminhando sobre as águas e diz: não, olha, Jesus, então eu quero ir também. E ele vai. E eu vejo Pedro muito como sendo uma criança na fé, como sendo aquele bebê na fé. Irmãos, nós precisamos ser bebê na fé. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus e obedecermos. O problema nosso é esse, que nós ouvimos a voz de Jesus, faz isso. Num primeiro momento nós até fazemos, no primeiro momento nós até concordamos, mas depois o tempo vai passando, nós vamos crescendo espiritualmente, lógico, e nós vamos deixando as coisas de pequena, de criança, aquelas coisas pequenas que nós fazíamos. Já não oramos como nós orávamos antes, já não lemos mais a Bíblia como nós líamos antes, já não intercedemos mais pelos outros, já não mais trabalhamos pela obra, não mais como antes. E começa então a bater o vento em Pedro, e ele caminhando ali sobre a água com Jesus, começa a bater o vento, a ventania, ele começa então a ter medo, e começa a submergir, e começa a afundar. Assim conosco, não é? Quando vem as calúnias, quando vem o problema, quando vem a dificuldade, começa a vir essa ventania, começa a bater em nós, aí nós temos medo e nós começamos a afundar. Se você está vivendo um tempo de tempestade, um tempo que você caminhava sobre as águas com Jesus, mas você depois de um tempo começou a ter medo por causa da ventania, por causa das dificuldades, por causa das situações, eu quero orar por você nessa manhã, e em nome de Jesus, Deus irá renovar as suas forças e você voltará a ter aquele compromisso. E quando Jesus disser: venha, você vai vir com muita fé, com muita alegria e com muito amor. Amém? Vamos orar então. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, por mais um devocional. Senhor, agora eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que antes caminhava contigo sobre as águas, que antes, ó Deus, passeava contigo, que antes fazia a tua vontade, ó Deus, mas os problemas, as dificuldades, os medos, ó Deus, parece que estão submergindo ela. Parece, ó Deus, que ela não tem mais o mesmo amor, mais a mesma vontade de fazer a tua obra. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, ó Deus, assim como o Senhor fez com Pedro, salva também essa pessoa, renova também as forças dessa pessoa, direciona também a vida dessa pessoa, ó Deus, em nome de Jesus, e que essa pessoa possa caminhar sobre as águas, sobre a tempestade, sobre as nuvens, ó Deus, sem que nenhum mal lhe atinja, ó Deus. Renove agora as forças dela, envie o seu Espírito Santo, ó Deus, e direcione, Senhor, os seus passos, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Que você então possa sentir o renovo do Senhor, que você possa sentir então a paz do Senhor e caminhar sobre as águas com Jesus pelo resto das suas vidas e também na eternidade. Amém? Um forte abraço, em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém.